Continuando com a resolução 21.538, vamos falar do artigo 40. O artigo 40 diz o seguinte: identificada a situação em que um mesmo eleitor possua duas inscrições ou mais inscrições liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá preferencialmente recair. Então, eles gostam de perguntar isso na prova. A preferência para cancelar será de qual? Né? Na inscrição mais recente, que foi efetuada contrariamente às instruções em vigor. Na inscrição mais recente. Na outra hipótese, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. Claro, se ele mora no Rio de Janeiro, ele tem uma inscrição da Bahia, cancela-se a da Bahia. Naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor. Então, se ele tem um título lá que não foi entregue, isso já aconteceu muito. Uma vez a gente estava fazendo uma verificação na zona eleitoral, né? E o chefe de cartório chegou para mim e disse: poxa, doutor Ramayana, está cheio de títulos aqui de eleitores que não vieram buscar. Então, esses títulos serão canceladas, essas inscrições, né? Naquele cujo título não haja sido utilizado para o exercício de voto na última eleição e depois na mais antiga. Comprovado que as inscrições identificadas pertencem a gêmeos ou homônimos, né? João da Silva, tem muito João da Silva, deverá ser comandado o respectivo código-fase. Constatada a inexatidão de qualquer dado constante do cadastro eleitoral, deverá ser providenciada, obviamente, a alteração mediante o preenchimento ou digitação de RAE, que é a operação 5 revisão, para a formalidade do deferimento, certo? Competência, artigo 41, competência para regularizar a situação eleitoral e para o processamento das decisões. A decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, quem são essas? Aquelas que estão no artigo 15 da Constituição, por exemplo, condenados com sentença penal transitada em julgado. Caberá, no tocante às duplicidades, o juiz da zona onde foi efetuada a inscrição mais recente, tipo 1D, ressalvadas as hipóteses desse artigo. No tocante às pluralidades, ao juiz da zona eleitoral, quando houver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P. Ao corregedor regional eleitoral que atua no TRE, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de uma mesma circunscrição. Então, a competência do corregedor é quando envolve zonas eleitorais de um mesmo município. Por exemplo, primeira e segunda zona, terceira zona estão com esse problema. Aí a competência não é do juiz, aí é do corregedor. E ao corregedor também quando envolve inscrições em zonas de circunscrições diversas, certo? Só que esse corregedor geral é do TSE. Então, por exemplo, tem inscrição no Rio e na Bahia. Aí quem cuida disso é o corregedor do TSE. Tem inscrição no Rio de Janeiro, mas na primeira e segunda zona, aí é o corregedor. Agora, tem inscrições que não estão batendo na mesma zona eleitoral, aí é aquele juiz. Cuidado com isso, tá, gente? Na mesma zona é o juiz. Zonas diversas da mesma cidade, do mesmo estado, é o corregedor, que é um juiz do TRE. E quando for zonas eleitorais de estados diferentes, é o corregedor geral. As decisões de situação relativas à pessoa que perdeu os direitos políticos, e aqui envolve-se o caso de suspensão, que é o tipo 3D, e de pluralidade decorrente de agrupamento de uma ou mais inscrições, requeridas em circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da base de perda ou suspensão tipo 3P, é de competência do corregedor geral. Gente, como gravar isso? É uma coisa mais complexa. Lembra assim, tem problema de inscrição do eleitor em estados diferentes, a competência para resolver isso é sempre do corregedor de Brasília, que se chama corregedor geral, tá bom? No mesmo estado de zonas diferentes é o corregedor do TRE, tá? E quando for
na mesma zona eleitoral, aí é com aquele juiz, tá bom? Muito bem, parágrafo 3º. Nas hipóteses, né, de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a gêmeos ou homônimos comprovados, né, o que vai acontecer? A inscrição não liberada no grupo, a competência para decidir é do juiz da zona que corresponde a essa história, essa questão. Em grau de recurso, no prazo de 3 dias, caberá ao corregedor regional, quando for decisão do juiz da mesma circunscrição, quer dizer, daquele mesmo estado. Aí é o corregedor do TRE. Agora, quando for, caberá ao corregedor geral em Brasília, quando ele vai avaliar a decisão do corregedor do TRE. Então, em grau de recurso, vai para o corregedor do TRE e da decisão do corregedor do TRE vai para o corregedor geral em Brasília, que é no TSE, certo? Parágrafo 5º. Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor, proferidas por autoridades judiciárias distintas, envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, o conflito será decidido pelo corregedor regional eleitoral. Juiz da primeira zona e juiz da segunda zona. Quem decide o conflito? Corregedor regional eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Quando se tratar de decisões proferidas por juízes eleitorais de uma mesma circunscrição. Essa circunscrição é o Estado, tá bom? Pelo corregedor geral, é sempre isso, quando se tratar de decisões de juízes eleitorais de circunscrições diversas, ou pelos corregedores regionais. Brasília atua aqui, o TSE, o corregedor, quando é de estados diferentes, certo? Circunscrições diversas. Artigo 42. O juiz eleitoral só pode determinar a regularização e o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua jurisdição. Óbvio. Se você é juiz da primeira zona, você não pode decidir pelo juiz da segunda zona, certo? A autoridade judiciária que tomar conhecimento de fato ensejador do cancelamento da inscrição liberada ou regular, ou da necessidade de regularização de inscrição não liberada, cancelada ou suspensa, efetuada em zona eleitoral diferente daquela em que tem jurisdição, deverá comunicá-lo à autoridade judiciária competente para as medidas cabíveis por intermédio do corregedor regional, que é o corregedor dos estados, tá? Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, o corregedor geral ou regional poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada. A competência, então, artigo 44, para decidir a respeito dessas duplicidades e pluralidades na esfera penal, será sempre do juiz eleitoral da zona onde foi efetuada a inscrição mais recente. Então, na esfera penal, gente, é diferente, porque aqui você está vendo um crime acontecer. E esse crime é sempre tratado perante a competência de um magistrado eleitoral, que é da zona eleitoral mais recente, onde aconteceu aquela duplicidade mais recente, certo? Por exemplo, o eleitor tinha um título eleitoral na cidade de Porciúncula, no Rio, tá? Mas aí, a pedido de um vereador, ele tentou tirar um outro título em Campos dos Goytacazes, para votar num vereador na eleição de Campos. Opa, está tendo uma fraude, um crime. Isso vai ser decidido pelo juiz eleitoral de Campos, tá? Que foi aquela última inscrição. Artigo 44. 45. Examinada e decidida a duplicidade ou a pluralidade, a decisão tomada pela autoridade judiciária será processada pela própria zona eleitoral, na impossibilidade encaminhada à Secretaria Regional de Informática por intermédio dos corregedores regionais, certo? Ou pelos corregedores regionais com apoio das Secretarias Regionais de Informática, ou pela própria Corregedoria Geral. Por fim, as informações, artigo 46, necessárias ao exame e decisões de duplicidade, deverão ser prestadas em 10 dias, por requisição, etc. Ainda que o eleitor não tenha sido encontrado, o ofício deverá ser preenchido, assinado, instruído pelo juiz. Artigo 47, o último dessa parte. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto a essas situações de duplicidade e pluralidade
e de batimento em até 40 dias contados do batimento. Então grave isso, 40 dias. E será automaticamente atualizado no cadastro, e essas inscrições que não forem objetos de decisão da autoridade, no prazo de 40 dias, decorridos 10 dias, serão automaticamente canceladas pelo sistema. Após o transcurso de 6 anos, anotem isso, 6 anos, as inscrições canceladas serão excluídas totalmente do cadastro de eleitores, tá bom? Mas nada impede que futuramente o eleitor possa tentar ainda uma regularização final com uma outra inscrição.